combinado, tudo tranquilo. Olha, estamos aqui nessa noite maravilhosa. A lua tá bonita hoje? Alguém viu? Ontem tava linda, né? Tava top a lua ontem. Hoje eu ainda não vi, não. 5 de junho de 2023, estamos aqui nessa segunda-feira para mais um Papo de Concurseiro. Vamos conversar hoje com o Gustavo, que tirou o segundo lugar no cargo de técnico judiciário, área judiciária. Gustavo vai falar aqui um monte de coisa para você entender como é que você deve ser aprovado. Um abraço especial para o pessoal que está no Instagram. Um abraço para o pessoal que está no canal do YouTube. Já já a gente fica só no canal do YouTube. Mas antes de começar aqui o nosso papo de concurseiro, eu vou trabalhar aqui com um giro de notícias para vocês, né? Vocês devem ter percebido aí uma enxurrada de informações de concurso público e alguns devem não estar entendendo. No Poder Executivo, os órgãos e entidades que precisam de autorização do Executivo, lembrando a vocês que Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas Legislativo não precisa de autorização do Executivo para fazer seu concurso, viu? Isso acontece nos órgãos do Executivo e nas entidades vinculadas ao Executivo. Eles tinham até 31 de maio para fazer os seus pedidos de concurso. E aí, por esse motivo, você passou semana passada todinha vendo aí um monte de notícia de concurso e sem entender muito bem o que era que ia acontecer, e concurso para lá e concurso para cá, e você desorientado, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pois, deixa eu lhe dar aqui uma informação. Hoje, quando terminar o Papo de Concurseiro, a partir das 19 horas, nós vamos ter 2 lives só para falarmos desses concursos que ainda vão acontecer em 2023 e os concursos que vão acontecer em 2024, né? Muito concurso, pessoal, muita coisa acontecendo, o governo liberando mesmo geral os concursos do Executivo. E para quem estuda carreiras tribunais, hoje a gente vai focar carreiras tribunais e carreiras administrativas. A gente vai falar do concurso do TSE, a gente vai falar do concurso do INSS, a gente vai falar do concurso do Banco Central, do IBGE, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal, vindo aqui para o Ceará, aqui para Fortaleza, vamos falar dos concursos da CAGES, da ACE, vamos falar dos concursos da Prefeitura de Fortaleza, vamos falar aí dos concursos da Prefeitura de Calcaia, de Maracanaú. É muito concurso. Carreiras tribunais, que a gente vai falar, e a gente também vai falar de carreiras administrativas, concurso da UFC, que tá o edital iminente, concurso da UVA, que vai sair, o S, que também vai acontecer, é muito concurso. E você tem que ter uma estratégia, senão você surta total, né? Se desorienta total. Então, a partir das 19 horas, a gente vai abrir uma live para falar dessa estratégia, do plano perfeito que você tem que ter para ser aprovada ainda em 2023. Só que antes dessas lives acontecer, as de carreira de tribunais e administrativos, você, nesse momento, tem aqui um papo de concurseiro comigo e com o Gustavo. Vou apresentar aqui o Gustavo. Gustavo tá aparecendo aí e Gustavo tá aparecendo lá, dá um tchauzinho. Gustavo está terminando a faculdade de Direito na UFC, né, Gustavo? Isso. E passou no segundo lugar para técnico judiciário, área judiciária. E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho com o Gustavo. O Gustavo vai já falar aqui como foi que funcionou aí esse concurso para ele, vai falar da trajetória dele, de estudo para concurso. E eu tenho uma curiosidade aqui com o Gustavo. Quando o resultado preliminar saiu, né? Gabarito definitivo preliminar de redação. Eu comecei a soltar nos grupos umas listas, não foi, Gustavo? Foi. Joga os dois aqui. E aí, Gustavo, eu até lhe peço desculpa, não pedi desculpa no privado, eu pedi desculpa aqui de novo. Eu tava totalmente desorientada, surtada do meu juízo. Eu não sou uma pessoa normal, né? E eu comecei a soltar a lista. Só que a minha lista, ela era de Excel. Uhum. Que o aluno tinha que abrir e tinha que clicar nas 2 colunas, né? E tinha a lista da área judiciária e tinha a lista da área administrativa. E eu primeiro soltei da área administrativa, que era menor, e aí disse, não, agora eu vou soltar a área judiciária. Mas eu tava tão desorientado do juiz que eu soltei a mesma lista, não foi, Gustavo? Foi. Soltei a mesma lista, por mesmos grupos. Aí o Gustavo veio no privado e disse assim, tia Lide, e a lista da área judiciária? E eu já soltei a segunda, olha aí na segunda coluna. E ele, né, querendo dizer, não, tia Lídia, só se desorientou total. Aí eu soltei para todo mundo, aí depois eu mesmo fui olhar.
Sim. Quando eu vi, meu Deus do céu, não acredito não. Aí fui soltar de novo a lista para a área judiciária. Mas eu não me toquei que eu vi os nomes na lista, mas eu não me toquei Uhum. que o teu nome estava lá na hora. Sim. Aí, quando chegou a notícia dentro do suporte técnico que você tinha sido aprovado, que eu vi a foto, aí o Gustavo foi quem me avisou da lista. Tia Lid sendo tia Lid, você não tem noção, não. Ó, nós vamos começar aqui, eu vou dar a palavra pro Gustavo. Gustavo vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui. E eu quero convidar você que está no Instagram para vir pro canal do YouTube do Curso Prime. E quer dizer para os meninos do canal do YouTube que vocês podem começar a fazer as perguntas aí, que eu vou ficar lendo as perguntas e repassando aqui pro Gustavo, tá bom? Tchau pro pessoal do Instagram, mas ó, tô esperando vocês no canal do YouTube do Curso Prime e você pode começar a fazer sua pergunta aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui, Gustavo. Gustavo, TJ foi seu primeiro concurso? TJCE foi o meu primeiro concurso ano passado, de analista. Ah, você primeiro fez Fiz o de analista. o de analista, porque você tá no penúltimo semestre da Eu faculdade. tô no último. Agora tá no último. Na época, tava no antepenúltimo, né? Na época eu tava no oitavo. Na UFC continua 10 Agora semestres? eu tô no décimo. E continua 10 lá. Pronto. E aí, eu já te perguntei quem é teu professor de administrativo da UFC, aqui coraçãozinho pra ela, Sinara. Eu sou fã da Sinara, viu? Sim. Nós temos vários amigos em comuns e a gente é amiga de Instagram e de rede social, né? Sim. Mas assim, os nossos amigos em comum, eles têm uma atenção muito especial e eu acho ela uma mulher muito forte, Ela muito é mesmo, decidida, sim. né? E eu sou fã mesmo, né? Eu até já falei pra ela que a gente tem que se encontrar pra trocar figurinha de direito administrativo, né? Mas eu quero que você me conte aí. O seu primeiro start. Eu quero fazer concurso pro TJ, aí você fez primeiro para analista, foi isso ou foi para Foi. oficial? Foi para analista mesmo. Sim. Boa noite, Lid. Boa noite a todos. Assim, a origem, na verdade, da minha trajetória de concursos, ela se deu mais no início da minha faculdade. Eu tô no décimo, né, agora, mas foi no segundo semestre, lá em 2019, mais ou menos, que eu já ciente, né, que eu queria entrar na carreira pública, eu fui e assinei uma plataforma de resolução de questões. No caso, era o que Que é concurso. concurso. Muito Fantástico. Meu querido. E desde o início eu estudei para a faculdade por meio da resolução de questões. Isso ajudou muito a formar a minha base. Aí depois disso eu conheci o Prime, né, que foi meio que a porta de entrada assim para mim, que foi quando eu tive pela primeira vez professores de concurso, tive notícias de concurso, aí vi todas as videoaulas de constitucional, todas as de direito administrativo. Já tô sentindo que você gosta de constitucional, mas não vou falar disso agora, não. Pronto. Pois é, Não. aí conheci o Nilmar, conheci todos vocês, né? Mas foi só mesmo no ano passado, quando eu estava no oitavo semestre, foi que veio a notícia do concurso de analista Sim. do TJCE. O TJCE, assim, era um sonho para mim. Ainda é, né? Que assim, a minha meta final realmente é entrar no TJCE, seja como servidor ou como membro. E aí eu pronto. Já sai ser juiz do TJ. Amém. Certeza. Aí eu pronto, é a minha chance. E aí eu estudei muito, muito. Passei na primeira fase de analista, mas fiquei no cadastro de reserva na segunda. Eu fiquei muito abatido porque, apesar de ser alta, né, a chance de convocação, a expectativa de direito, né, não é nada certo e isso me abateu bastante. Um erro que eu acho que eu cometi foi não ter feito outros tribunais que estavam acontecendo na época. Muitos tribunais acontecendo. Eu não fiz Tribunal de Justiça do Piauí, sendo que eu estava assim muito afiado, sabe? Não fiz Tribunal de Justiça do Piauí, não fiz TJDFT, que era uma oportunidade muito grande. Deixei tudo isso passar. Mas aí logo veio a notícia de que ia ter técnico. Aí eu pronto. É minha segunda chance. É o seu concurso. É minha chance. E teve uma coisinha que aconteceu diferente no meu estudo para técnico. É que eu meio que me juntei com 3 pessoas que a princípio eram desconhecidos, né? Que tinham o mesmo propósito em comum que eu, que era ser aprovado no TJCE.
Também E para a área judiciária? também para a área judiciária, e a gente acabou formando um laço de amizade. A gente resolvia questões juntos, a gente fazia simulados juntos remotamente, a gente discutia questões, isso inclusive ajudava até a fixar mais o conteúdo. Sim. Enfim, eles acabaram que se tornaram uma grande fonte de conforto e ajuda para mim, tornaram a rotina bem mais leve. Principalmente porque, assim, quem é concurseiro sabe que a rotina do concurseiro, ela é, por si só, muito solitária. A gente faz muitas renúncias, faz muitas abdicações. Então, assim, eles chegaram no momento certo e eu sou muito grato a eles. Inclusive, um deles também está aprovado. Que coisa boa, quem é? É o Lucas. Ai, o Lucas. Sim. Eu vi os meninos do suporte falando. Pronto. Aí, Ele recorreu, não foi da redação? Foi ele que recorreu? todos nós recorremos. Tu ainda recorreu? Menino, é um corajoso, viu? Vamos já falar dessas tuas notas. Se bem assim que a gente vai discutir sobre esse recurso, o Sebrasp dificilmente ele Eu ouvi vai falar. tomar a posição que o IDECAN tomou, que foi baixar nota, né? Uhum. O IDECAN foi um desmantelo aqui, Foi viu? mesmo. Foi. Um desmantelo. Agora eu fiquei com medo. Não, mas o Sebrasp, até inclusive, Gustavo, eu conversei com o Dionísio sobre isso, porque o Dionísio encorajou todo mundo a recorrer. Eu sou mais pé no chão, porque eu tive uma experiência um pouco ruim com um aluno de MPU aqui, lá no passado. Ele estava dentro das vagas e ele recorreu e a nota dele baixou um pouquinho na redação e ele ficou o primeiro do cadastro de reserva. Ele chorou, ele foi chamado, claro, né? Foi, né? Mas ele chorou horrores. E eu meio que dei um encorajamento pra ele. Ele perguntou, eu recorro? Porque a nota da redação dele não tinha sido fenomenal. Uhum. E tinha sido da nossa matéria. E eu entendia que tinha pontos que dava para recorrer. Sim. E ele disse, recorre. Eu disse, recorre. Só que o Sebrasp tirou uns pontinhos, não, tirou Foi. décimos, né? Mas esses décimos, ele ficou o primeiro do cadastro de reserva. E eu contei isso pro Dionísio. Hoje, lógico que nós estamos falando de um tempo lá atrás, 2008, 2007. Hoje existe jurisprudência dos tribunais, que é uma coisa que eu bato nessa tecla com o Dionísio, que é assim, é necessário que o edital diga essa eu vi possibilidade, mas existe uma lei que só cabe pro TJDFT, cabe pro DF, na realidade. Existe uma lei no DF, não é nem pro TJDFT, vou me corrigir aqui, uma lei no DF, pros concursos do DF, que lá não deixa diminuir a nota da redação. Mas o aluno, ele precisa ter cuidado para ele fazer a leitura do edital, porque não é surpresa para ninguém o que eu vou dizer aqui, que tem aluno que vai fazer a prova sem ter lido o edital. Uhum. O que mais me surpreendeu, Gustavo, nesse concurso do TJCE, foi muito aluno não entender o cálculo que o Sebrasp tinha feito. E tava bem claro no edital. O que mais me surpreendeu. Teve aluno que chegou para mim, tia Liz, como é que o Sebrasp usou uma certa e uma errada e esse povo fez esse monte de nota? Meu filho, ABCDE não tem uma errada, anula uma certa. Quer dizer, a pessoa vem para um concurso sem ler as regras do concurso. Sim. Isso é muito complicado. E é uma coisa que a gente tem batido na tecla demais. Os alunos concurseiros dessa nova geração, eles têm muitas qualidades, porque houve um processo de aprimoramento dos concurseiros da década passada. O acesso hoje é mais fácil, né? Em 2008 não existia que concurso. A pessoa tinha que imprimir as provas, encadernar e fazer, né? E o fato desse acesso estar mais fácil, tanto o vídeo aula, como YouTube, como site de questões, fez com que o aluno se tornasse um aluno profissional. Ele é concurseiro profissional. O concurseiro virou uma profissão. E a nota de corte está lá em cima. 90% para você ficar dentro das vagas. Especialmente se for tribunais. Isso foi uma qualidade adquirida ao longo do tempo. O tornar-se concurseiro profissional. Agora, um grande defeito é que é tudo mastigado.
não tem paciência de estar lendo as coisas. Não tem paciência das coisas que estão acontecendo. É tudo pra ontem, é tudo pra ontem. E isso meio que atrapalha o meio de campo. Porque, pessoal, isso é uma base. Você tá vendo o Gustavo aqui. O Gustavo fez analista, a base de técnico dele veio de analista da faculdade de Direito. Não é uma base de ontem, né? Se você passou no concurso para analista, mesmo que cada reserva e a nota de corte foi altíssima lá também, você tinha uma base. Quando você entrou para técnico, você já vem no processo de revisão. Né? Embora a banca tenha sido diferente. Mas foi no processo de revisão. Porque lá caiu raciocínio lógico, caiu português, caiu informática, né? Caiu constitucional, caiu administrativo, caiu processo civil, caiu processo penal. Então você vê organização judiciária, você teve que estudar, embora não tenha caído nenhuma questão, né, Malu? As alfinetadas aqui. Mas foi um processo de revisão, né? Mas hoje o edital sai, o aluno tia Lide, isso aqui, eu acho super engraçado. Sai um edital hoje. Aí a gente entra em departamento para começar a montar o curso. 24 horas depois, o aluno já quer o curso todo gravado, montado e organizado. Isso é um defeito do concurseiro atual. Essa ânsia, essa ansiedade de ter tudo mastigado, de ter tudo na mão. Ai, não sei estudar certo, tá verticalizado. Meu filho, você tem que ser raiz. Pega o edital e vá riscando, que uma hora dá certo. Né? Ó, eu tenho aqui algumas perguntas aqui. Momento de dar carão em vocês, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, vou mandar aqui um abraço pra Karine, pro Lázaro. Pra o Lucas. O Lucas que tá contigo. Acredito que seja. Maurizan. É ele mesmo. Lucas, você tá convidado para vir pro Papo de Concurseiro. E eu não aceito não como... Eu aceito não como resposta, Gustavo. Não. Se eu soubesse, tinha vindo os dois. Lucas, misericórdia. Ana Clara, Karine, Flávia, um abraço. Francisca Letícia, Josiane, Felipe Bezerra, um abraço para Patrícia. Deixa eu ter umas perguntas aqui para ti, tá? Tá bom. Lucas, pode começar a fazer pergunta também, né? Eles estão perguntando se vocês dão presencial e online. Mais online, né? Foi praticamente só online. Fazendo faculdade, já tá estagiando? Eu já tô terminando. O estágio? Eu sou do estagiário da defensoria. Sim. Já tô acabando. Tu tá com que defensor? Com o doutor Alex. Pronto, agora vamos lá. Algumas perguntas aqui que eles querem. Queria só um grupo de amigos assim. Minha filha, se você vier aqui pro Prime, você vai descobrir que tem um grupo aqui, né? Que eu não posso gastar meu réu primário com aquele grupo, de jeito nenhum. Que eles agora saem final de semana junto e choram junto. A líder da quadrilha se chama Rebeca Vasconcelos. A monitora modo Prime. Pode vir que a gente tá ali esperando aqui. Rebeca Avelino Vasconcelos. Mas ela é Vasconcelos também. Rebeca Avelino Vasconcelos. Mas aqui todo mundo é assim. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, viu? O Lucas está dizendo, Gustavo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Teus amigos aqui. Ela quer saber... Flávia, vai sair a lista. Eu ainda não liberei a lista dos aprovados do Prime em respeito aos meninos do TJ Área Judiciária que recorreram, né? Porque muitos estão com medo. Eu já disse a eles, não, desde a época do MPU, que eu não vi mais o SESC ter esse problema de baixar nota de ninguém. Então, eu acho que vai só aumentar. Aí, não, tia Lídia, a gente vai tirar foto depois que... Lucas já manda foto pra mim, viu? A gente vai tirar foto depois que sair o resultado. Mas nós... Sexta-feira, quando eu terminei de fazer o levantamento todinho, já tinha passado da lista de técnico judiciário, área judiciária e área administrativa, a gente já tinha passado de 68% de alunos Prime aprovados. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, os meninos estavam falando que tá em 70%, estamos finalizando já, fechando, 70%, 72%. Vamos falar disso também. O pessoal do Tele aqui, né?
Sei não, viu? Karine disse que sonhou com esse momento. Karine é tua amiga? É uma das do trio? Isso. Karine, É um quarteto. você devia ter chamado os meninos. A Karine e o... Ai, são 4, né? Somos um quarteto. É a Karine, você, o Lucas. E a Ana Clara. A Ana Clara também já falou aqui. Gustavo, quais são as dicas para conseguir um segundo lugar? Olha, eu diria, assim, não tem muito o que inventar. Basicamente é muita leitura de lei seca e muitas, muitas questões. Eu fiz questões mesmo até ver estrelas, com certeza. Você tem mais ou menos uma noção? Passou de 10 mil, passou de 15 mil? No que concurso? Sim. Durante o estudo pro Sebrasp, assim, contando Com tudo, né? tudo. Desde antes, Sim. eu bati a estaca de 20 mil. Foi mesmo, fantástico, viu? Já já tu vai ser juiz. Só os 3 anos de atividade jurídica. Não pode parar, viu? Tá bom. Vou pra sua posse. Eu vou pra sua posse agora já, né? Sim. Vou chorar horrores, mas eu vou pra sua posse de juiz também. E vou pra sua de assistente de administração também. O irmão dele tá aqui. Vai estudar pra UFC, né? Pronto. Vou lhe dar um curso da UFC. Vou até falar o namorado da Liana. Tu falou com a Liana, não foi? Falei. Já liberei pra ele, vou liberar pra você também, viu? Você já tem um cadastro do Prime? Pois faça. Tá? Ele vai começar agora a estudar pra concurso. Uhum. Incentivo dentro de casa. Sim, ele tá no primeiro semestre da faculdade. Que massa! Isso é bom, viu? Isso é muito bom. Gabriel tá dizendo que você é incrível. Não, Agora tu vai ficar cheio de fã. Não queria vir, viu? Tava com medo aqui, com medo das perguntas. Mas, ó, vamos aqui começar aqui as perguntas. Eu quero que você me diga mais ou menos como foi o seu processo de estudo e o que você acha que você evoluiu de analista para técnico. Aquilo que você acha que você fez para analista que não deu certo ou que você acha que poderia ter sido melhor e que você conseguiu melhorar em técnico para você atingir o segundo lugar. Tá, eu sempre fui muito bem na objetiva, sabe? A prova objetiva para sempre foi o meu forte e eu nunca tive problema em passar na primeira fase, no caso de analista, né, ou coisa assim. O problema mesmo foi a discursiva. Então, Pouco treino na época. pouco treino e inexperiência, né, também. Então eu tentei focar mais nisso, fiz o curso do Prime, né? Graças Sim. a Deus assisti a aula da Sara. Ó, é importante a gente falar disso, tá? Você fez aquele curso de redação, de discursiva, né? Foi. A gente lançou a discursiva aqui do Prime, aí cada professor dava uma aula, e eu já falei isso aqui para vocês, vou falar de novo. Eu ajudei todos os professores na escolha das discursivas, porque tinha que ter o espelho, e o espelho tinha que vir conforme o Sebrasp. Então, eu sentei. A nossa maior dificuldade foi processo civil, porque tem pouquíssimas discursivas de processo civil. Processo penal até que tem mais do que processo civil, né? Uhum. Por conta das carreiras policiais e tudo. Mas processo civil tem pouco. É tanto que o Nilmar, ele criou 2. E quando a gente foi montar, eu e a Sara, a gente tinha em mente o seguinte: olhar a discursiva e dizer, isso aqui tem cara de prova. É tanto que a gente colocou uma sobre índios, porque Sim. tinha acontecido aquele... E na sequência teve o concurso do TRT, eu acho. Não, foi TRT, não. Foi outro concurso que o Sebrasp fez, que ele colocou sobre o índio. Né? Aí eu disse, pronto, Sara, queimou nossa discursiva. Só que quando a Sara, ela colocou o olho na discursiva da ação civil ex delito, ela disse, tia Lídia, houve uma mudança aqui, acho que era uma citação da defensoria, tinha tido uma mudança no artigo do CPP, e isso aqui tem cara de prova, ação civil ex delito. Eu, pois joga, Sara, e veio na discursiva. Você fez ela teletransmitida, online? Teletransmitida. Pronto. E a Sara, ela foi muito corajosa. Porque eu, particularmente, se eu tivesse ido montar, lógico que eu não sei nada de processo penal, né? Não sei nem o que é a diferença de inquérito e ação penal, só pra vocês saberem. Eu não teria colocado. E foi o que eu disse a ela. Sara, se eu tivesse feito essa prova, eu teria deixado a discursiva em branco. Porque eu não sabia nem pra onde era que ia a ação civil ex delito. Mas quando eu assisti a aula dela, tava todo lá, a estrutura toda montada, né? Uhum.
Mas apesar de eu ter treinado muito, aquela redação foi uma Foi rasteira pra ruim. mim. Foi ruim. Eu Qual foi saí tua nota? 9,14. Tu recorreu de 9,14, Gustavo de Deus. Eu tava tão assim desanimado depois, E tu errou o quê? Uma vírgula, um ponto? eu perdi na primeira competência. Ai, foi? Foi. Hã, Mas assim, eu recorri, mas não foi à toa, sabe? Eu hã. realmente encontrei assim coisas que estavam Que lá e dava que pra eles recorrer. isso. Quem te ajudou no recurso? Eu Fez fiz, só? foi. Mas assim, eu mesmo tendo treinado muito, eu saí muito triste depois da discursiva. Eu gostei muito da objetiva, foi exatamente o que eu esperava, mas na discursiva eu tava implorando para tirar o mínimo. Tá, Tu não assim, acreditava? não. Tá no top 1 surpresas da minha Sério? vida. Sério? Uhum. Impressionante. Porque tu não tinha noção de que tu ia ficar entre os primeiros, então. De modo algum. Porque Milena, quando conversei com ela, eu conversei com ela logo depois, né? Ela disse, Tilide, eu saí da prova sabendo que eu tinha sido aprovada. Aquela prova foi pra mim. Liana disse a mesma coisa. Então foi uma boa surpresa pra ti. Foi. Mas tu tinha consciência que a objetiva tinha sido bacana. Tinha consciência disso. A gente pode falar as tuas notas aqui? Pode. Fala pros meninos aí as tuas notas. Ao todo, na objetiva, eu fiz 58 de 60. Errou o quê? Eu errei uma de português Ah. e uma de processo civil. Foi bem equilibrado, né? Porque é português peso 1 E e direito processo peso civil 3. peso 3. E tu ganhou alguma daquelas anuladas? Ganhei 2. Que coisa boa. Então tu estaria com 56 Sim, a princípio, né? a princípio. E aí te subiu. 58. Aí ficou o quê? A tua nota de corte ficou 9 ponto... 9 Da parte objetiva, né? Ficou sim. 9,75. 75. É muito alto. Muito alto. É. Quer dizer, errou uma de português, não errou nada de raciocínio lógico, não errou Sim. nada de informática, não errou nada de administrativo, amém, eu ouvi um amém. Não errou nada de constitucional e não errou nada de processo penal. Exato. Muito bem, Gustavo. Foi muito bem. Não pode parar não, viu? Não vou Já parar. fez exame da ordem? Não. Tô pra Sério? fazer. Tem Aham, que fazer? tem que fazer. Eu vou te dizer por que que eu acho que você deve fazer, tá? Você vai fazer, aí você não vai receber um número, você vai receber uma declaração de que fez. E se eventualmente no futuro você mudar de ideia e não quiser, por exemplo, ser juiz, mas quiser ser procurador, você vai ter que ter o exame da ordem. Sim. Aí já tá lá, é só você resgatar e eles vão te dar um número, entendeu? Certo. Então, se eu puder lhe aconselhar, se servir, faça esse exame da ordem, ou faça o próximo, porque tá tudo na cabeça, tá tranquilo, né? Sim. Então, vale a pena. E você tá pensando em estudar pro TSE? Sim, eu vou fazer o TSE e todos os meus amigos do grupinho lá também vão fazer. Sério? Olha aí. Quero só dizer pra você, Sidney, que eu estou dando a mentoria pra ele, tá? Assim como eu dei pra Liana. Tô dando pra o Gustavo. E Gustavo, logicamente, vai ser aluno da sua mentoria. Você não se desoriente, por favor, né? Luana, chamando de Liana, eu tô tão desorientada, né? Eu tô assim, Luana foi mal, viu? É porque eu tava hoje com a Liana, passei a tarde falando com a Liana hoje, que a Liana passou na PFN. Uma aluna minha passou na PF. Na PF não, na AGU. E aí eu passei a tarde com ela, porque a discursiva, a segunda fase já é passa nesse domingo, no outro domingo. E aí eu falando de Liana aqui, Luana, um beijo, meu amor. Luana vai fazer a mentoria. E aí eu vou. Karine, eu vou arrumar um desconto top pro quarteto. Ele vai ter 100%, mas pra vocês eu vou arrumar um desconto top. Nem se preocupe, viu? Eu quero fazer um ping-pong aqui contigo, tá? Tá. Pra gente. Ele tava um pouco nervoso, mas passou, né, Gustavo? Oi, tô bem. Luana também, do mesmo jeito. Chegou aqui, tava nervosa. E a Liana que vem aqui, ela disse: líder, só saiu o resultado que eu vou lá também. Que passou na AGU. Eu fiquei muito feliz por ela. E uma coisa engraçada da Liana que eu vou falar agora, né? Não é a Luana que tirou o primeiro lugar pro TJCE, tá? Da área administrativa. É a Liana, minha aluna, que passou agora na primeira fase da AGU. Ela teve uma das notas mais altas. E tem a discursiva agora, né? Segunda fase. Ela sempre ficou no cadastro de reserva TJ dos tribunais.
Isso é uma coisa que eu falo muito pro aluno. O aluno, ele tem que entender o perfil dele. Tem aluno que não é aluno de tribunais. Tem aluno que é aluno de carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, porque tribunais, ele é um pouco kamikaze. Você tem que ter sangue frio para fazer tribunais. Nota de corte de tribunais, ela vai sempre estar lá em cima, 85%, 90%. Né? A gente teve até um episódio do TJ, se eu não me engano, foi o TJ de 2000. Eu não me lembro se foi o de 2008 ou foi um antes de 2008, que mais de 20 pessoas fecharam a prova. Fecharam de técnico. Ninguém errou nada. E aí o critério de desempate foi idade. Aí, cruel. Eu tinha uma aluna aqui com 19 anos de idade. Foi a última. Como é que pode a pessoa fechar a prova e não ficar dentro das vagas? Cruel. Porque o número de candidatos que conseguiram fechar a prova foi maior do que o número de vagas que veio do edital. Aí é de matar, né? Então eu tenho alguns amigos aqui que não se saíram bem em tribunais, mas que hoje são juízes, promotores, procuradores de trabalho. Tenho duas amigas e ex-alunas procuradoras de trabalho que não conseguiu passar em TRT. Para analista ficar em 600, 700. Por quê? Porque você tem que ter o perfil e saber que ali você não pode errar nada, né? Então, você que não se deu bem em tribunal, não bote na sua cabeça que concurso não é pra você. É um perfil totalmente diferente. E a Liana, ela tinha esse perfil. Ela passava em tribunais, mas cadastro de reserva. E agora vai ficar super bem na AGU, se Deus quiser, né? Porque a AGU fez 3 concursos, né? Fez 3 para 3 cargos, os 3 cargos da carreira da AGU. Fez um atrás do outro agora. E super difíceis os concursos. Então, se você eventualmente lá no futuro você resolver que quer fazer procuradorias, porque você vai ter, posso lhe avisar, né? Você vai ter lá dentro do TJ momentos de amores e momentos de horrores. Horrores em que sentido? De decepção, né? Não vai chegar lá achando que morrer de raiva porque o processo não anda, morrer de raiva de alguma coisa que foi feito lá que não era para ser feito, um processo está emperrado, é porque já era para ter julgado, é porque o advogado fez isso aqui para, né, só entrando com recurso e o negócio não sai do canto. Eu tive essas fases dentro do tribunal, viu? Tinha dia que eu morria de ódio. Tinha dia que eu pensei assim, que é o melhor lugar do mundo. E isso vai poder fazer com você um processo que você pode dizer assim, não, eu nasci para ser juiz. Não, eu não quero ser mais juiz, não aguento mais isso aqui, não. Eu quero procuradoria. Aconteceu com muita gente lá dentro. Não, eu quero Ministério Público, né? Então, o ideal é que você faça o AB logo. Sim. Aí fica lá na OAB já registrado, se você eventualmente mudar de ideia, né? Vai ter PGM de Fortaleza já. Salário inicial de quase 30 mil reais. É muito alto, minha gente. A Isabela tá pedindo para tu comentar discursivo de analista judiciário do TJCE. Ele acabou comentando, mas ele vai comentar mais um pouquinho. Então, você fez e você saiu de lá achando que não tinha dado certo. É a discussão de analista que ela tá falando? Ele quer a de analista. A gente comentou a de TJ, Sim. de técnico. E a de analista, você também saiu achando que não tinha dado certo? Sim, a de analista, logo que eu saí, eu percebi que eu tinha esquecido muita coisa. Era o que? Era alimentos? Era 3 disciplinas diferentes. Era processo civil, processo penal e constitucional. Em constitucional era mandado de segurança e controle. Sim. Processo civil era alimentos e união afetiva. E processo penal era dosimetria da pena e lei de drogas. Eu lembro que teve até discursivo aqui também. O espelho, ele veio com muitos detalhes. Muitos mesmo, que eu esqueci de colocar. Mesmo assim, eu fiquei numa posição razoável, fiquei 87. Mas... Pra analista? Pra analista. Você vai ser chamado. Amém. Vai sim. Analista vai ser chamado. Mas você já vai estar como juiz, não precisa ser. Né? Não precisa se preocupar com isso, não. Pois é. Não, mas foi isso. Foi eu muito detalhista, o espelho. Por exemplo, eu não citei que o rapaz lá em processo penal, ele era menor de 21 anos, aí a prescrição ia para metade, né?
foram coisinhas assim que na hora do nervosismo a gente não nota. Sim. Pra você ter noção, eu não defini o mandado de segurança. Direito líquido e Que é o certo, básico, não né? amparado por habeas corpus nem habeas data, não coloquei. Aí perdi muitos pontos. Mas isso é nervosismo mesmo, né? Eu tenho uma aluna aqui de técnica administrativa que recorreu, inclusive, né? Que ele esqueceu de conceituar centralização. E era um dos pontos que pedia lá na. Ele tinha lido, eu tinha certeza que eu tinha conceituado. Passou, né? Estão perguntando aqui quantas horas líquidas você estudou? Ou você estudava? Líquidas, cerca de 6, 5 às vezes. Como era a tua rotina? Eu acordava bem cedo, em 6 da manhã, às vezes antes, mas geralmente eu estava de 7 horas da manhã até umas 2, 3 horas. Daí eu ia treinar, né, pra academia. E Importante. meu estágio na defensoria, ele tá remoto. Sim. E então eu tive a liberdade de minutar minhas petições, né, à noite, porque de manhã eu sou mais produtiva, eu preferi deixar pra estudar. Então eu minutava as petições à noite e era isso, basicamente. E a faculdade tava remota também? A faculdade, esse semestre, Tu tá quase terminando, né? tá só o TCC. Eu não tô Perguntar, só pra saber, seu TCC vai falar sobre o quê? Constitucional? sobre controle de condicionalidade. Sabia, cara, eu tinha certeza que ele ia falar de constitucional. Já sei qual é a matéria que ele mais gosta, né? Tinha certeza, mas eu vou te perdoar. Vou te perdoar. Quando tu estiver lá no TJ, depois a gente conversa sobre direito constitucional. Tá bom. Sim, então, os meninos perguntando aqui, perguntando do que concurso, quantas... Tu tinha mais ou menos uma média de quantas questões resolver por dia, assim, tua meta? Eu tinha que resolver, ou tu fechava assim, eu vi o assunto, aí desse assunto eu tenho que fazer tantas. Certo. É sobre isso, eu acho que quem estuda para FGV não deve levar tanto em consideração, porque a FGV tem questões mais textualizadas, né? Mas para o Sebrasp eu resolvia 1,50 por dia. Boa, um número. Na reta final mesmo, que o mês, eu cheguei de 80 a 150. Foi mesmo monstro, É quando viu, tá assim, Gustavo? com aquela adrenalina mais... Consegui dormir? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Reduzir, de verdade. Eu acredito. E quando tu fez a prova, tu sentiu que muitas questões tu tinha visto no que concurso? Sim, muito. Isso é um espelho. E eu falo isso, viu, Gustavo? Eu sou inimiga número 1 de história de questão inédita. Eu acho que você só deve ir para questão inédita quando não tem. Porque você não... A questão inédita, ele traz muito funcionamento do professor. Sim. E não da banca. E você precisa saber funcionamento do professor, não. Você precisa saber funcionamento da banca. Né? Então, vê a questão e chegar lá na prova ai, eu me lembro que tinha uma questão parecida com essa. É essencial isso. É essencial. Como é que o quarteto se reunia? Remotamente? Ou uma vez por semana se juntava? Ou todo dia? Só uma delas mora em Fortaleza. O Lucas, Sério? ele mora no interior de Pernambuco. Ei, Lucas, vamos fazer o nosso papo de concurseiro remotamente, viu? A Karine é de Quixadá. Que bom. Um abraço, viu, Karine? Aí a gente geralmente fazia simulado aos domingos. Todo domingo, praticamente, eu fiz simulados. Simulado do Prime mesmo. E depois a gente discutia as questões. E também, durante a semana, no dia a dia, a gente vê alguma questão, assim, específica e mandava no grupo e discutia sobre ela. Acho que isso ajudou muito a fixar o conteúdo, de verdade. Ver, assim, as dúvidas do outro. Sim. E debater isso foi muito massa. Esse fim de semana, eu fiz uma imersão com professores do Brasil, né? A gente fez é tipo um seminário de imersão. E aí, um dos pontos tocados lá foi que o formato de memória do concurseiro, ele tá mudando. A análise de leitura em PDF, ela hoje, segundo os dados, viu, meu povo? Isso aqui não sou eu que tô falando, não. Segundo os dados da imersão, ela hoje corresponde só de 10% a 15%. Quando você lê o livro ou lê o PDF, você só consegue absorver ali 10% a 15%. Quando você começa a resolver questões, isso aumenta. E se você vê vídeo aula e é sinestésico, isso também aumenta. Então, vai para uma média aí de 50% de memorização. A análise de resolução de questões, porque aí você vai fazer o que a gente chama de estudo reverso, né?
Você vai ver a questão e vai atrás de saber a resposta e vai fazer o estudo ao contrário. E a videoaula, ela traz essa questão do visual e do áudio, né? E debater e fazer leitura e atuar como professor, isso sobe para quase 90% de memorização. É muito alto. Ou seja, você tem que se tornar professor. Mas tem que se tornar professor de todas as matérias, né? For só de administrativo não vai funcionar, não. Vou logo lhe avisando, né? Porque não funciona. Mas é verdade, você acaba... O Sávio está dizendo que foi eliminado em 2 simulados do Prime. Na prova eu fiz 90%. Antes da prova, li todos antes de entrar na sala para fazer a prova. Se garantiu, viu, sabe? Se garantiu. Sabe, vou já falar contigo aí, viu? Ó, nós vamos agora pro nosso ping-pong, Tá. que é o nosso momento final aqui. Quando a gente terminar o ping-pong, quando a gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem de incentivo pro pessoal, uma mensagem de apoio, tá? Nem doeu, né? Foi tão rápido, né? Pra que você... E, ó, você não sai daí, porque depois do Papo de Concurseiro, a gente começa a nossa live pra falar sobre os concursos de 2023. Vamos falar do concurso de tribunais. Malu tá chegando, o Sidney tá chegando, o Balbino, que é servidor do TRE, tá chegando, foi nosso ex-aluno aqui, é nosso ex-aluno aqui. Convidei já o Gustavo a ficar um pedacinho aqui, porque ele vai ter que sair, né? E depois a gente vai falar de carreiras administrativas, Camila vai estar aqui, o Fábio vai estar aqui, Leonice vai estar aqui, vamos falar de concurso de prefeitura, vamos falar de INSS de novo, vamos falar de banco, vamos falar de tudo. Mas, ó, nós vamos pro nosso ping-pong aqui, pro Gustavo responder. Rapaz, eu vou perguntar só para desencargo de consciência. Matéria que mais amava e matéria que mais detestava estudar. Todo mundo já sabe a que mais amava, né? Pelo TCC. A que mais amava era constitucional. Eu fui até monitor, inclusive. Sério, Gustavo? Que absurdo. Olha, Sinara, vamos resolver isso, viu? E a que mais odiava, a princípio eu achei que ia ser informática, porque era a primeira vez, né? Mas a que eu mais odiei mesmo foi raciocínio lógico. Ave Maria, terrível, Deus me livre. A cobrança de raciocínio lógico da Sebrasp é bem diferente da FCC. E fazer questão de análise combinatória, nossa, foi muito difícil E pra se mim. X é igual a Y é o quê? Menino, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu fiquei impressionada do povo aprender isso aí, sabia? Aí vem depois reclamar de licitações. É muito cara de pau, né não? Deus me livre, Deus me livre. Então, matéria que mais amava, condicional, viu, Malu? Ela tá chegando. E aqui, mais detestou raciocínio lógico. Sua banca preferida? Passou por 2 experiências, né? Eu diria que a minha banca preferida ainda é a FCC. Gostou Ela não de me FCC? surpreende tanto. É uma banca que eu acho assim mais justa. Eu acho. Tu acha, né? Mas Eu se for sou pra fã- colocar assim, entre a CESP e a FGV, com Não, certeza. FGV tem condição, não. Tem não. FGV não é de Deus, não. Deus me livre. Eu sou fã incondicional do Sebrasp. Mas porque, pra mim, Sebrasp é muito previsível, né? FCC, ela vem evoluindo muito. Antigamente, ela era só letrinha de lei. Isso dificultava muito. Hoje, eu já acho as questões dela mais bem elaboradas. E isso é muito bom pro aluno que estuda, né? Aí, o outro... Sua preparação, você já falou, né? Bati aí uma meta de 6 horas líquidas, mais ou menos. Isso. Muita resolução de questão, muita letra de lei. Muito. E tu estudava por Vadimeco ou ia direto pra internet, pro site do Planalto? Eu imprimi as leis Imprimia e elas. riscava. Isso é bom. Muito bom. E que concurso, né? Isso. Muito simulado? Muito. Muito simulado. Mais do que para analista. Foi? Foi. Isso te ajudou muito, viu? Bastante. Certeza. Sonho de consumo de serviço público. Assim, aquele cargo que tu diz, não, quando eu chegar nesse aqui, eu paro de estudar. Juiz do TJCE. Especialmente o TJCE. Que coisa boa. Vai conseguir, Gustavo. Amém. Eu vou estar na tua posse, viu? Certeza. E agora eu quero que você dê para os meninos um bizu da aprovação. Aquilo que eles não podem deixar de fazer para ser aprovado. O que não pode deixar Sim. de fazer, com certeza, ler a lei seca, resolver muitas questões e ter constância. Acho que o bizu Constância é isso. essencial, né? Com certeza. Não parar. Ter disciplina para poder estudar. Exatamente.
Eu queria que tu deixasse. Primeiro, eu quero lhe agradecer por ter vindo, né? Quando eu falei com ele a primeira vez, ele disse que era muito tímido. Aí eu disse, Gustavo, tu não vai nem olhar pra câmera, tu vai ficar de frente pra mim. De frente com o Gabi, né? De frente com o Tia Lívia. E assim, não vai doer. E é importante essa... Às vezes eu converso com os meninos aqui, porque esse quadro, para mim, ele é essencial para quem tá do outro lado. Para saber que não é o superdotado que passa. Nós temos pessoas comuns que seguem uma análise de disciplina, sua vida é totalmente normal, você Sim. faz faculdade, você tem estágio, né? Você vai para academia e você conseguiu ter uma disciplina, você conseguiu o caminho das pedras de uma forma que você, eu tô aqui e tô de boa, é tranquilo. Você também consegue, é só você ter disciplina, só você ter resiliência, né? Então, para mim é importante e eu gosto de trazer os aprovados para mostrar para o aluno que tá, às vezes o aluno tá, meu Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais. Você poderia ter parado em analista. Não, vou me acomodar um pouquinho, tô em 87, né? Foi. Vamos ver no que vai dar. Não, você engatou a segunda e disse, não, vou pra cima de técnico. E dessa vez eu não ia parar. Eu também Pois tô é. inscrito no TJRN e no TJ Bahia. Vai agora? Vou. Ou já foi? Acho que eu vou a passeio ver só meus amigos. Sim. E vai pro TSE. Vou. Muito bem, muito bem. Então, é importante essa palavra que você dá para quem tá do outro lado não desistir. Karine tá dizendo que é proibido desistir. Karine, foco, continua na jornada. Lavoisier também. Não pode desistir. Esse é um ano de muito concurso. Não pode se desorientar, querer fazer tudo, né, Gustavo? Misturar Desfocar. tudo. Tem que ter. Faça tudo, mas foque num. Tá ouvindo, né? Como é o nome dele? Pedro. Pedro. Vai fazer tudo, mas vai focar num, né? Pra não ter o problema de tá tirando pra tudo que é lado. Não dá pra cobrir vários editais. Não funciona. Então eu queria te agradecer por ter vindo, por ter participado. Essa caneca é sua, é uma lembrança do nosso papo de concurseiro. E a gente vai se despedindo agora e na próxima segunda-feira a gente tem mais papo de concurseiro, tá? Mas fica aí que na sequência a gente começa a live do Plano Perfeito para ser aprovado 2023. Carreiras tribunais e carreiras administrativas. Um abraço, pessoal!